Nesse vídeo de hoje eu quero te mostrar a minha análise do que eu achei ao terminar esse livro. Acredite, estou mentindo, Confissões de um Manipulador das Mídias do Ryan Holiday. É um livro que eu terminei exatamente hoje e aí eu postei ali nos stories perguntando se o pessoal queria que eu fizesse alguma análise e teve algumas DMs ali de pessoas buscando um conteúdo falando mais a fundo sobre os livros que eu venho lendo, por isso que eu decidi criar esse quadro aqui no YouTube. Então, se você gostar, se você assistir até o final e quiser mais análises como essa, deixa aí nos comentários para eu saber. Se você não me conhece, caiu de paraquedas aqui para ver essa análise de livro. Prazer, me chamo Carlos Naka, sou copywriter e estrategista digital e como a minha profissão é escrever textos persuasivos, uma coisa que eu não posso abrir mão é de sempre estar lendo. Então eu tenho um hábito aqui de leitura de todos os dias, ler pelo menos 30 minutos de algum livro. Aí você pode falar, pô, mas cara, você só tem isso de livro? O que acontece? Eu acabei de me mudar. E muitos dos livros físicos, porque eu faço questão de ter os livros físicos e não em PDF, muito menos no Kindle, acabaram ficando no meio do caminho aí. Então eu estou buscando uma forma de trazer esses livros para cá, para ter a coleção aqui em casa e não ficar somente esse punhadinho aqui de livro. Mas nesse caso, nesse vídeo de hoje, queria trazer o que eu achei desse livro do Ryan Holiday, trazer aqui algumas lições do que o livro me apresentou e ao final dar uma nota para ele de 0 a 10, beleza? Então, se você já tem interesse em ler esse livro e quer saber se realmente é bom, assista esse vídeo até o final, porque aí você vai ter uma conclusão mais clara de se você deve ler ou não esse livro. Em relação à sua especificidade, ele é um livro mais técnico, apesar de ser meio que um livro de confissão ali do Ryan, do próprio autor ali, falando o que ele viveu, como que ele enxerga o mundo, enfim, eu vejo que é um conteúdo bem técnico, tá? Principalmente para quem é da área de mídia, jornalismo, relações públicas, publicidade, enfim. Eu acredito que é um livro muito mais técnico para essa área, não é um livro mais amplo como esse outro, Diário Estoico, também escrito por Ryan Holiday, que é um lado mais filosófico da coisa, né? São livros completamente diferentes, mas esse daqui ele é um pouquinho mais técnico, então você vai ver muitos termos ali mais específicos dessa área de publicidade, marketing, enfim. Então, eu separei aqui para ficar fácil, eu até trouxe uma colinha aqui para eu ver certinho o que eu queria passar para vocês, algumas lições do que o livro me apresentou. Eu não quero dar muitos spoilers, mas querendo ou não, vou ter que dar alguns spoilers, tá? Mas basicamente, o autor, ele desde jovem ele foi sempre ali um profissional da área de mídia. Então ele sempre esteve nos bastidores de grandes empresas americanas ali para fazer vamos dizer, a especulação, né? O marketing da coisa. E aí, ao longo do livro, ele é dividido em duas etapas. Na época que ele atuava, né? Então, em prol ao monstro que ele alimenta, que é o que ele fala no livro, ele mostra o que ele fazia e como é que funcionavam os esquemas ali para fazer um marketing que gerava uma atenção muito grande dentro das campanhas que ele rodava. Até que na segunda parte do livro ele mostra o lado oposto da coisa, né? Enquanto antes ele meio que elogiava o quão bom eram as ações que ele tomava, na outra parte ele conta o quão foi perigoso ele alimentar esse monstro por tanto tempo. E uma hora a água bate na bunda e esse tal monstro ele começa a sair do controle e quando ele sai do controle é quando você não consegue mais fazer absolutamente nada. Sim, vou tomar muito cuidado para não dar spoiler, mas a primeira lição que ele traz aqui é que a mídia não é sobre informar, mas sim sobre monetizar os cliques. Então, como hoje uma das moedas mais valiosas dentro da atualidade é a atenção das pessoas, cada vez mais empresas estão buscando chamar mais a atenção das pessoas com coisas que não necessariamente são verdades. E é por isso que ele traz que a mídia não é para informar, mas sim monetizar os cliques, porque a grande intenção por trás é gerar o máximo de atenção para trazer o máximo de pessoas para dentro do seu site, para dentro do seu canal, para que esses cliques se transformem em dinheiro. E para você conseguir transformar esses cliques em dinheiro, você precisa de muita atenção. E aí ele mostra algumas coisas que são feitas e dependendo do teu olhar vai ser muito boas, muito estratégicas, só que dependendo também do teu olhar, você vai ver que é algo muito perigoso. Quando a gente fala de chamar a atenção, isso não está necessariamente ligado com verdades, fatos, conteúdos valiosos. Normalmente ele é muito mais sobre como chamar a atenção das pessoas
independente se aquilo é verdade ou não. Ele até resume tudo isso em: hoje vale muito mais a pena você contar uma boa mentira do que trazer verdades mal apresentadas. Segunda coisa, quem controla a narrativa controla o jogo. Então, ao longo do livro você vai perceber que essa especulação, essa tamanha quantidade de fake news acaba criando um grande monstro. Esse tal monstro é a própria circulação das notícias, que uma hora você não tem mais controle. Isso movimenta coisas externas, como geopolítica, economia, enfim, você consegue literalmente mover multidões simplesmente controlando uma narrativa. Ou seja, se você controla a narrativa de alguma coisa, você consegue controlar o jogo. E tem que tomar muito cuidado com isso, porque existe uma linha tênue entre uma informação parecer ser real e uma informação realmente ser real. Então, quando a gente fala de chamar a atenção das pessoas, os jornalistas ou copywriters, enfim, buscam escrever as informações que não necessariamente são verdades, mas em formas que pareçam ser verdades. Então, utilizam palavras, termos específicos para manipular as pessoas, gerando um reflexo muito mais perigoso do que benéfico. Só que aí depende do ponto de vista, né? Porque para quem é dono do negócio, que fatura através da atenção das pessoas, isso é muito bom. Só que se a gente for parar para ver o reflexo na população, isso acaba que sendo um grande problema do que algo benéfico. A terceira lição interessante desse livro é que a indignação virou combustível. Você provavelmente já deve ter reparado que todo mundo gosta de uma boa polêmica. Se sair uma polêmica, todo mundo está fazendo react em cima disso, todo mundo está falando sobre isso. Um exemplo muito claro disso foi o tal morango do amor. Então, assim, você consegue reparar que todo dia tem alguma polêmica nova surgindo. E aqui o autor ele traz que existe uma certa fórmula para você gerar uma polêmica. Basicamente, o que você precisa fazer é distorcer um pouco os fatos. Ao invés de você sempre afirmar alguma coisa, sempre trazer num tom interrogativo. Então, você trazer títulos questionando sobre alguma coisa que está acontecendo. Porque quando você questiona algo, você consegue indiretamente criar os dois lados da opinião. Tanto o lado que apoia essa informação, como o lado que é contra sobre essa informação. E com isso você consegue gerar uma intriga, esses dois lados surgindo, uma polêmica. Por que criar uma polêmica é tão bom? Porque as pessoas gostam de compartilhar. Então, ao longo do livro você vai perceber que existem formas de você fazer isso ao longo das suas falas, ao longo das suas escritas, que talvez seja muito interessante, porque a indignação virou combustível da internet. Próximo passo, que inclusive está até conectado aqui com o nosso tema, que é copyright, é que toda manchete é uma arma emocional, ou seja, os títulos são moldados para provocar curiosidade, raiva ou desejo. Isso mostra, ao longo do livro você vai perceber que o autor fala muito sobre como criar títulos chamativos. E quando a gente fala de títulos chamativos, a gente está falando de copywriting. E se você busca vender mais seus produtos, se você busca ter mais engajamento, se você busca ter mais visualização, se você busca chamar mais a atenção das pessoas, uma coisa que você precisa dominar é como mexer com a emoção das pessoas. Como é que você gera curiosidade, como é que você desperta desejo, como é que você desperta raiva nas pessoas, como é que você cria uma polêmica. Enfim, tudo isso você consegue dominando o essencial de copy, que inclusive é o meu treinamento, que você pode aprender tudo isso. Ao longo de 5 módulos eu te ensino o passo a passo para que você consiga transformar todo e qualquer texto, mais do mesmo, em textos que vendem. Então, se você vende alguma coisa na internet e busca aumentar suas conversões, se você quer aumentar o seu engajamento, clique no primeiro link da descrição e adquira o essencial de copy e aprenda copywriting comigo. Continuando aqui, a gente tem o próximo ensinamento, que a velocidade da internet mata a verdade. Eu tô assim, tomando muito cuidado para não dar spoiler para você que quer ler o livro, mas assim, você vai ver que ao longo, principalmente na parte 2 do livro, você vai ver ele falando sobre velocidade de você postar uma notícia. Que como as pessoas estão buscando cada vez mais chamar a atenção, uma coisa indispensável é o tempo que você posta algo depois que aquilo aconteceu. Só que para você postar cada vez mais rápido, a verdade, ou seja, o por trás desse acontecimento acaba que ficando um pouco de lado. Por conta disso, ele traz ali a afirmação de que muitas das vezes essas notícias que parecem ser novas, na verdade, só serve para criar um sensacionalismo em cima de algo que nem é, muitas vezes, um conteúdo que vai mudar a sua vida. Porque o que eles querem é só gerar atenção
para trazer tráfego para o site e esse tráfego se transformar em cliques e gerar mais grana no bolso deles. Próxima lição, você pode ser um manipulador, mas tomar muito cuidado para não acabar sendo o manipulado. Então, como você já deve estar percebendo, existe um lado obscuro ali das mídias, existe um lado obscuro da internet sobre essa divulgação de informação, de conteúdo. Você tem que tomar muito cuidado, porque mesmo você dominando muito sobre marketing digital, muito sobre conteúdo, muito sobre copyright, talvez você esteja sendo manipulado por algum sistema maior. E quando a gente fala de sistema, isso pode envolver tanto polêmicas, isso pode envolver política, isso pode envolver opinião, isso pode envolver religião, isso pode envolver muita coisa. Então, ao longo do livro, você vai perceber, se questionando sobre muitas coisas que você acredita e também não acredita, porque talvez isso tenha algum dedinho de manipulações de mídia através de pessoas que criaram algumas informações que parecem verdades, mas na verdade não são. Por conta dessa busca por verdades, surge aqui a última lição, que integridade ela custa caro, mas normalmente ela vale mais. Como as pessoas estão cada vez mais buscando criar coisas que chamam a atenção, os leitores também estão percebendo que, por exemplo, a internet está cheio de fake news. E por conta disso, canais que divulgam informações verdadeiras estão sendo as fontes de informações para essas pessoas mais céticas. Então, ao final do livro, você vai perceber que, apesar do próprio autor ter manipulado muitas coisas que aconteceram ali ao longo da sua jornada, no final ele traz a afirmação de que você ser íntegro, você realmente ser verdadeiro nas suas informações, pode até custar caro, mas vale muito mais no seu crescimento a longo prazo. Resumindo tudo isso em uma frase que eu achei muito interessante, que é: fazer barulho não precisa significar vender mentira. Então, assim, é um livro bem interessante. Se você pegar para ler, ele vai perceber que ele é bem fácil de ler, ele não é aquele livro denso, com muita escrita. As páginas são bem curtinhas, elas são divididas em tópicos bem curtos, de 1 página, 2 páginas no máximo. Então, se você tirar ali 30 minutos para ler, vai levar em torno de uns 12 dias para você terminar o livro. É bem tranquilo, nada demais. Mesmo eu ter falado que é um livro mais técnico, você vai perceber que ele é bem fácil de você consumir ele, seja você da área ou talvez você que não é da área. A nota que eu dou para esse livro, acredite, Estou Mentindo, do Ryan Holiday, de 0 a 10, é de 8,5. 8,5 por quê? Porque apesar dele ser um livro muito bom, principalmente os primeiros capítulos, você vai ver que ele tem uma narrativa muito interessante, pois ali, quando chega na página 100 mais ou menos, você percebe que as coisas começam a ficar muito repetitivas, principalmente quando você passa para a segunda parte do livro. Você percebe que muita coisa começa a ficar repetitiva é a mesma coisa, só que em aplicações diferentes. Então acaba que nas últimas 50 páginas, mais ou menos, você consegue pular muita coisa, porque é praticamente a mesma coisa, só que em situações diferentes. E por isso que eu dou essa nota 8,5. É um livro bom, eu recomendaria. Esse livro, no caso, eu ganhei de presente, eu daria de presente para outras pessoas também, porque principalmente quem for pegar as primeiras 100 páginas é muito boa mesmo. Então, se você tem interesse e quer ler esse livro do Ryan Holiday, eu deixei aqui na descrição o link para você adquirir ele. Se você gostou desse tipo de vídeo, onde eu trago a minha análise do que eu acho dos livros que eu tô lendo, deixa aí nos comentários aí para eu saber também, porque esse é um quadro novo que eu meio que fiz no improviso aqui. Se caso você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí e ativa o sininho para sempre receber notificações quando eu postar vídeos novos aqui, beleza? Espero que tenha gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!